Era uma terça-feira quando o ancião me chamou para a reunião e disse: Irmã Isabela, descobrimos que a senhora está usando anticoncepcionais. Isso é pecado contra Deus e desobediência à doutrina da CCB. A senhora tem 30 dias para parar com essa prática, ou será expulsa da congregação. Meu mundo desabou quando compreendi que usar medicamento prescrito por médico para salvar minha vida seria motivo de expulsão da igreja onde cresci. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Isabela Costa, tenho 28 anos, sou enfermeira, mãe de 2 filhos preciosos, Theo de 5 anos e Helena de 3 anos, e fui membro da Congregação Cristã no Brasil, em Goiânia, Goiás, durante toda a minha vida. Venho hoje diante de vossas presenças, com o coração partido, mas determinada a expor a injustiça que sofri por usar medicamento necessário para minha sobrevivência. Antes de começar este testemunho, que vai abalar completamente suas estruturas sobre justiça e misericórdia, peço que comentem aqui embaixo de qual cidade vocês são, para que eu saiba quantas pessoas de todo o Brasil estão ouvindo este relato que destruiu nossa família e nossa fé na Congregação Cristã no Brasil, de Goiânia. O que vou contar hoje sobre como fui expulsa por usar remédio que salvou minha vida vai chocar profundamente todos vocês e mostrar como regras humanas podem ser mais importantes que compaixão cristã. Durante 28 anos da minha vida, vivi orgulhando-me de pertencer à CCB. Cresci numa família consagrada, onde meu pai era cooperador respeitado, minha mãe dedicou-se integralmente à obra da piedade, e nós filhos fomos criados, seguindo rigorosamente todos os ensinamentos e tradições da congregação. Sempre fui vista como jovem exemplar, que honrava os valores familiares e doutrinários. Meu marido Miguel Costa, cooperador da CCB há 8 anos, sempre foi homem dedicado que participava ativamente de todas as responsabilidades ministeriais, visitava enfermos com zelo, orientava jovens sobre conduta cristã e, principalmente, era respeitado por toda a Irmandade, como exemplo de servo fiel que equilibrava suas obrigações espirituais com suas responsabilidades como provedor da família. Nossa família sempre foi modelo na CCB de Goiânia. Participávamos de todos os cultos religiosamente. Nossos filhos eram criados nos valores cristãos rigorosos. Nossa casa estava sempre aberta para a comunhão fraterna. E principalmente éramos conhecidos como casal que seguia fielmente todos os ensinamentos da congregação sobre família cristã, educação dos filhos e vida matrimonial santa. Durante os primeiros 5 anos de casamento, seguimos rigorosamente os ensinamentos da CCB sobre planejamento familiar natural, confiando que Deus nos daria filhos conforme sua vontade soberana. Nossos 2 filhos nasceram com diferença de 2 anos, ambos saudáveis, e éramos gratos pela bênção de formar família cristã, dedicada ao serviço do Senhor. Irmãos Miguel e Isabela são exemplo de casal cristão, que confia em Deus para todas as questões familiares, comentavam frequentemente anciãos e irmãs da congregação. Seus filhos são bem educados, sua casa reflete valores cristãos, e principalmente, eles demonstram que é possível viver integralmente, segundo os ensinamentos da CCB. Admiravam outras famílias que nos viam como modelo. Trabalho como enfermeira há 6 anos no Hospital Geral de Goiânia, onde sou respeitada pela dedicação profissional, competência técnica, e principalmente pelo testemunho cristão que mantenho no ambiente secular. Sempre testifico sobre minha fé para colegas e pacientes. Oro pelos enfermos quando apropriado, e vivo minha profissão como ministério de cuidado ao próximo. Como enfermeira, tenho conhecimento médico que me permite compreender questões de saúde que muitas pessoas leigas não compreendem. Sempre usei esse conhecimento para ajudar irmãs da congregação com dúvidas sobre saúde, orientações sobre cuidados familiares, e principalmente para ser ponte entre necessidades médicas e fé cristã, quando surgiam conflitos. A situação que mudou completamente minha vida começou há 18 meses, quando comecei a apresentar sintomas preocupantes, sangramento menstrual excessivo, dores pélvicas intensas, fadiga extrema, e principalmente episódios de anemia severa que me deixavam fraca ao ponto de desmaiar durante o trabalho no hospital. Inicialmente tentei tratar os sintomas com remédios naturais, e principalmente com oração intensa, acreditando que Deus curaria qualquer problema de saúde que eu enfrentasse. Durante meses, jejuei, orei,
pedi imposição de mãos dos anciãos, e confiei que minha fé seria suficiente para restaurar minha saúde completamente. Isabela, dizia Miguel quando eu relatava os sintomas, vamos confiar que Deus tem controle sobre sua saúde. Continue orando, mantendo sua fé firme, e principalmente, não se deixe influenciar por soluções mundanas que podem contradizer nossos princípios cristãos. Seu apoio espiritual me encorajava a buscar cura através da fé. Durante cultos na CCB, frequentemente recebia orações dos anciãos e imposição de mãos da Irmandade, sempre com esperança de que Deus operaria cura sobrenatural, que eliminaria meus problemas de saúde. Irmã Isabela tem fé para ser curada, declaravam servos que oravam por mim. Deus honrará sua confiança nele. Mas após 8 meses de sintomas progressivamente piores, cheguei ao ponto em que desmaiei durante culto dominical, sendo levada de emergência ao hospital onde trabalho. Os exames revelaram que eu estava com anemia severa causada por sangramento uterino anormal, que colocava minha vida em risco sério. Dr. Roberto Silva, ginecologista cristão que me acompanha há anos, explicou minha condição com clareza médica e compaixão pessoal. Isabela, você tem adenomiose severa que está causando sangramento excessivo e anemia perigosa. Sem tratamento adequado, essa condição pode levar à morte por perda sanguínea ou complicações secundárias. Doutor, perguntei preocupada, qual é o tratamento para essa condição? Existe alguma alternativa natural que possa curar o problema sem interferir com meus princípios religiosos? Sua resposta foi médica e direta. O tratamento mais eficaz envolvia o uso de anticoncepcionais, hormonais para regular o ciclo menstrual e controlar o sangramento. Isabela, explicou o doutor. Roberto, os anticoncepcionais neste caso não são usados para contracepção, para tratamento médico de condição potencialmente fatal. É como usar insulina para diabetes, ou anti-hipertensivos, para pressão alta menos medicamento necessário, para preservar sua vida e saúde. A explicação médica era clara, mas minha consciência religiosa ficou profundamente conflitada. Como membro da CCB, havia sido ensinada desde criança que o uso de anticoncepcionais era pecado contra Deus, interferência na soberania divina sobre criação de vida, e principalmente desobediência aos ensinamentos bíblicos sobre confiança em Deus, para questões familiares. Doutor, disse eu, em lágrimas, preciso conversar com meu marido e buscar orientação espiritual antes de tomar decisão sobre tratamento. Como cristã, não posso simplesmente ignorar minhas convicções religiosas, mesmo diante de necessidade médica. Dr. Roberto compreendeu meu dilema e me deu tempo para reflexão. Durante as 2 semanas seguintes, Miguel e eu oramos intensamente pedindo direção de Deus sobre como proceder. Consultamos anciãos da CCB, buscamos aconselhamento de irmãos mais experientes e, principalmente, estudamos as Escrituras procurando orientação divina sobre conflito entre necessidade médica e princípios religiosos. Miguel, disse eu durante uma noite de oração particularmente intensa, se Deus me deu conhecimento médico através da profissão de enfermeira, será que Ele não quer que eu use esse conhecimento para preservar minha vida? Seria pecado usar medicamento que pode me salvar da morte? Isabela, respondeu meu marido com sabedoria, Deus nos deu médicos e medicamentos como instrumentos de cura. Se o anticoncepcional é necessário para salvar sua vida, talvez seja providência divina disponibilizar esse tratamento. Não podemos ser tão rígidos que escolhamos morrer, ao invés de aceitar ajuda médica e decisar o mês. Difícil foi procurar orientação direta dos anciãos da CCB sobre meu dilema médico. Marcamos reunião com o irmão Antônio, ancião responsável que conhecia nossa família há 15 anos, para expor situação completa e buscar direção espiritual sobre como proceder sem desonrar a Deus. Irmão Antônio, expliquei durante reunião dolorosa, tenho condição médica que pode levar à morte se não for tratada com anticoncepcionais. Médico cristão confirmou que é questão de vida ou morte, mas sei que CCB ensina contra o uso desses medicamentos. Como devo proceder? A reação do ancião foi inflexível desde o início. Irmã Isabela, a doutrina da CCB é clara sobre anticoncepcionais. São pecado contra Deus, interferência na soberania divina e desobediência aos princípios bíblicos. Não há exceções, mesmo para casos médicos. Deus pode curar qualquer doença se tivermos fé suficiente. Mas irmão Antônio, insistiu Miguel,
Médicos cristãos confirmaram que minha esposa pode morrer sem tratamento. Será que Deus não providenciou esse medicamento como instrumento de cura? Não seria presunção recusar tratamento médico disponível? O ancião permaneceu irredutível em sua posição doutrinária. Irmão Miguel, respondeu o irmão Antônio com autoridade. Nossa fé deve estar em Deus, não em remédios mundanos. Se irmã Isabela usar anticoncepcionais, estará pecando conscientemente contra a doutrina estabelecida. Preferível morrer em santidade do que viver em pecado. Era a declaração que me chocou profundamente. Diante da intransigência da liderança religiosa, fiquei diante da escolha mais difícil da minha vida: aceitar tratamento médico necessário para sobreviver, sabendo que seria expulsa da CCB, ou recusar tratamento para manter posição na congregação, arriscando minha vida e deixando meus filhos órfãos. Após uma semana de oração intensa e reflexão profunda sobre escolha entre seguir regras doutrinárias ou preservar minha vida, Miguel e eu tomamos decisão que mudaria completamente nosso relacionamento com a CCB. Optei por iniciar tratamento com anticoncepcionais hormonais conforme prescrição médica, confiando que Deus não condenaria o uso de medicamento necessário para minha sobrevivência. Isabela, disse Miguel durante conversa que selou nossa decisão, prefiro ter esposa viva que possa criar nossos filhos, do que viúva, que morreu por rigidez doutrinária. Se Deus nos deu médicos e medicamentos como instrumentos de cura, seria presunção recusar tratamento disponível. Vamos confiar que Ele compreende nossa situação. A decisão de usar anticoncepcionais foi tomada secretamente, sem comunicar à liderança da CCB sobre mudança em nossa abordagem médica. Sabíamos que seria considerado desobediência doutrinária, mas também sabíamos que era questão de vida ou morte, que exigia priorização da sobrevivência sobre interpretações humanas de princípios bíblicos. Dr. Roberto iniciou tratamento hormonal específico para minha condição médica, explicando detalhadamente como o medicamento funcionaria para controlar sangramento excessivo e permitir recuperação da anemia severa. Isabela, disse ele, este não é anticoncepcional para evitar gravidez, mas tratamento médico para adenomiose que está ameaçando sua vida. Durante as primeiras semanas de tratamento, experimentei efeitos colaterais normais dos hormônios menos náuseas ocasionais, mudanças de humor, sensibilidade mamária menos, mas principalmente, comecei a sentir melhora significativa nos sintomas, que haviam me atormentado durante meses. O sangramento excessivo diminuiu drasticamente, as dores pélvicas se tornaram controláveis, e minha energia começou a retornar. 3 meses após o início do tratamento, exames de sangue confirmaram que a anemia havia sido completamente revertida. Meus níveis hormonais estavam equilibrados, e principalmente que a adenomiose estava sendo controlada eficazmente pelo medicamento. Isabela, declarou Dr. Roberto, o tratamento salvou sua vida. Sem esses hormônios, você provavelmente teria desenvolvido complicações fatais. A melhora em minha saúde foi evidente para toda a família e congregação. Isabela está com aparência muito melhor ultimamente, comentavam irmãs da CCB. Suas orações foram atendidas, e Deus a curou completamente. Observavam outros que haviam acompanhado minha luta contra problemas de saúde durante meses anteriores. Durante cultos na CCB, eu continuava participando normalmente de todas as atividades, mas carregava peso psicológico de estar usando o medicamento que sabia ser considerado pecaminoso pela liderança. Senhor, orava silenciosamente, tu conheces meu coração e sabes que uso este remédio para preservar a vida que tu me deste, não para desobedecer conscientemente aos teus mandamentos. Miguel, como cooperador, também enfrentava conflito interno entre apoiar decisão médica necessária para salvar a vida da esposa e manter posição doutrinária, exigida por sua função ministerial. Isabela, disse ele numa conversa íntima, oro constantemente para que Deus nos perdoe, se estivermos errando, mas também creio que Ele não condena o uso de medicina para preservar a vida. Durante 6 meses, conseguimos manter sigilo sobre meu tratamento hormonal, vivendo aparentemente normal na congregação, enquanto secretamente usava medicamento que havia salvado minha vida. Participávamos de cultos, eu continuava trabalhando como enfermeira dando testemunho cristão, e nossa família funcionava harmoniosamente. A descoberta devastadora aconteceu de forma completamente inesperada, através de situação que não podíamos controlar. Durante consulta de rotina com o Dr. Roberto, encontrei na sala de espera a irmã Márcia,
membro da CCB que também era paciente do mesmo ginecologista. Ela viu meu nome sendo chamado para a consulta e, curiosa, perguntou sobre o motivo da visita. Irmã Isabela, disse ela inocentemente. Não sabia que você tinha problemas ginecológicos? Está tudo bem? Posso orar por alguma necessidade específica? Tentei ser vaga em minha resposta, mas ela insistiu em saber detalhes sobre minha condição médica e tratamento. Durante nossa conversa na sala de espera, cometi erro de mencionar que estava usando medicamento hormonal para controlar problema de sangramento. Irmã Márcia, conhecendo doutrina da CCB sobre anticoncepcionais, imediatamente compreendeu implicações do que eu havia revelado involuntariamente. Irmã Isabela, disse ela com expressão de choque, você está falando sobre anticoncepcionais? Você sabe que CCB ensina contra o uso desses medicamentos? Como cooperadora da área médica, você deveria conhecer posição doutrinária sobre essa questão. Percebi, imediatamente, que havia cometido erro grave ao confiar informações para alguém que não compreenderia contexto médico. Durante os dias seguintes à nossa conversa, notei que irmã Márcia passou a me olhar de forma diferente nos cultos, demonstrando desconforto evidente em minha presença. Era claro que ela estava lutando com o conhecimento que havia adquirido sobre meu uso de anticoncepcionais e questionando se deveria reportar a situação à liderança da congregação. Uma semana depois do encontro no consultório médico, irmã Márcia procurou Miguel após culto dominical para conversa particular sobre questão séria envolvendo nossa família. Irmão Miguel, disse ela, preciso falar sobre algo que descobri acidentalmente e que está perturbando minha consciência como irmã na fé. Sua esposa me contou que está usando medicamentos hormonais para problemas femininos, continuou irmã Márcia. Como irmã dedicada à doutrina da CCB, sinto obrigação de alertá-lo que isso pode ser uso de anticoncepcionais, que nossa congregação ensina ser pecado contra Deus. Vocês deveriam buscar orientação dos anciãos. Sobre essa situação, Miguel tentou explicar contexto médico. Irmã Márcia, minha esposa usa medicamento prescrito por médico cristão para tratar condição que ameaçava sua vida. Não é questão de evitar filhos, mas de preservar saúde necessária para cuidar dos filhos que já temos. Mas ela permaneceu inflexível sobre necessidade de envolver liderança da congregação. Irmão Miguel, respondeu ela, compreendo que pode haver circunstâncias médicas, mas doutrina da CCB é clara sobre anticoncepcionais. Anciãos devem avaliar se há exceções justificáveis, ou se isso constitui desobediência que requer disciplina. Não posso ficar silenciosa sobre questão doutrinária tão importante. 2 semanas depois dessa conversa, recebemos convocação oficial dos anciãos para reunião disciplinar sobre questão grave envolvendo conduta contrária aos ensinamentos estabelecidos da congregação. Sabíamos imediatamente que irmã Márcia havia cumprido sua ameaça de reportar meu uso de anticoncepcionais à liderança. Miguel, disse eu na noite anterior à reunião, estou preparada para enfrentar consequências da nossa decisão. Usei medicamento que salvou minha vida e não me arrependo dessa escolha, mesmo sabendo que pode resultar em expulsão da congregação onde cresci. Era momento do coragem diante de adversidade que testaria nossa fé. A reunião disciplinar aconteceu numa terça-feira à tarde, nas dependências da CCB, com presença de 3 anciãos, irmão Antônio responsável, irmão José e irmão Carlos, que já haviam sido informados sobre o uso de anticoncepcionais pela irmã Isabela, e precisavam determinar medidas apropriadas segundo doutrina estabelecida. Irmã Isabela, disse irmão Antônio com gravidade, fomos informados por fonte confiável que a senhora está usando anticoncepcionais. Isso constitui desobediência consciente aos ensinamentos da CCB sobre confiança em Deus para questões de planejamento familiar. Precisa explicar sua conduta e demonstrar arrependimento. Irmão Antônio, respondi com dignidade. Uso medicamento hormonal, prescrito por médico cristão, para tratar a adenomiose severa, que quase me matou. Não é questão de evitar filhos, mas de preservar vida, que Deus me deu para cuidar dos filhos que já tenho. Médicos confirmaram que morreria sem esse tratamento. A resposta dos anciãos foi inflexível desde o início. Irmã Isabela, doutrina da CCB não admite exceções para o uso de anticoncepcionais, mesmo em casos médicos. Nossa congregação ensina confiança total em Deus para a cura e providência. Usar hormônios artificiais demonstra falta de fé na capacidade de Deus curar qualquer enfermidade. Irmão Antônio, respondi durante reunião disciplinar,
Compreendo a posição doutrinária da CCB sobre anticoncepcionais, mas peço que considerem contexto médico da minha situação. Dr. Roberto Silva, ginecologista cristão respeitado, confirmou que morreria sem tratamento hormonal para adenomiose severa. Este medicamento salvou minha vida para que eu possa continuar cuidando de meus filhos. A resposta dos 3 anciãos foi imediata e inflexível. Irmã Isabela, doutrina estabelecida da congregação, não admite exceções para o uso de anticoncepcionais, independentemente de justificativas médicas apresentadas. Nossa posição é baseada em princípios bíblicos, sobre confiança total em Deus, para questões de saúde e planejamento familiar. Mas, irmãos, insistiu Miguel, minha esposa quase morreu por perda sanguínea excessiva. Médicos cristãos confirmaram que hormônios são únicos medicamentos eficazes para tratar a adenomiose. Seria presunção recusar tratamento que Deus providenciou através da medicina? Não seria isso equivalente a suicídio? Irmão José, um dos anciãos presentes, respondeu com autoridade doutrinária. Irmão Miguel, nossa fé deve estar em Deus, não em medicamentos mundanos. Se irmã Isabela tivesse fé suficiente, Deus curaria sua enfermidade sobrenaturalmente. Usar anticoncepcionais demonstra falta de confiança na capacidade divina de operar milagres. Durante 2 horas de reunião dolorosa, tentei explicar detalhadamente minha condição médica, mostrando exames que confirmavam gravidade da adenomiose, apresentando declaração médica sobre necessidade vital do tratamento hormonal, e principalmente suplicando compreensão para a situação excepcional que envolvia questão de vida ou morte. Irmãos anciãos, disse eu com lágrimas nos olhos, trabalho como enfermeira há 6 anos, e conheço diferença entre anticoncepcional, usado para evitar gravidez, e tratamento hormonal, usado para salvar vida. Meu medicamento não é para contracepção, mas para controlar a hemorragia que me estava matando lentamente. Irmão Carlos, terceiro ancião presente, foi categórico em sua resposta. Irmã Isabela, não importa a finalidade alegada para uso de hormônios. Nossa doutrina é clara. Qualquer interferência artificial nos processos naturais do corpo feminino é pecado contra Deus. Não podemos fazer exceções baseadas em circunstâncias médicas. A reunião revelou inflexibilidade doutrinária que priorizava interpretações humanas de princípios bíblicos sobre preservação de vida humana. Irmã Isabela, declarou o irmão Antônio, a senhora tem 30 dias para parar completamente com o uso de anticoncepcionais e confiar exclusivamente em Deus para a cura de sua enfermidade. Caso contrário, será formalmente expulsa da congregação. E se eu morrer por parar o tratamento? Perguntei, desesperada. Meus filhos ficarem órfãos, seria glorificar a Deus? Seria isso demonstração de fé ou de presunção? A resposta dos anciãos me chocou profundamente. Preferível morrer em santidade do que viver em pecado consciente contra a doutrina estabelecida. Miguel tentou uma última defesa. Irmãos, peço que consultem outros líderes da CCB, médicos cristãos, ou até mesmo liderança nacional sobre casos excepcionais, envolvendo questões de vida ou morte. Talvez haja precedentes para situações médicas extremas como a que minha esposa enfrenta. Mas os anciãos foram irredutíveis. Irmão Miguel, nossa decisão é final, e baseada em doutrina bem estabelecida da congregação, declarou o irmão Antônio. Irmã Isabela deve escolher entre obediência aos ensinamentos da CCB ou o uso de medicamentos que contradizem nossa posição sobre confiança em Deus. Não há meio termo possível. Durante os 30 dias de prazo estabelecido pelos anciãos, enfrentei o dilema mais difícil da minha vida. Parar tratamento médico necessário para minha sobrevivência, para manter posição na congregação. Ou continuar usando o medicamento que salvou minha vida, sabendo que seria expulsa da igreja onde cresci. Isabela, disse Miguel numa conversa crucial, não posso aceitar que você pare tratamento e arrisque morrer por causa de interpretação rígida de doutrina. Prefiro ter esposa viva fora da CCB, do que viúva que morreu, tentando manter posição na congregação. Sua vida é mais importante que qualquer filiação religiosa. Dr. Roberto foi direto quando consultei sobre possibilidade de interromper tratamento. Isabela, parar hormônios agora seria extremamente perigoso. Sua adenomiose voltaria rapidamente, sangramento excessivo retornaria, e você correria risco real de morte por complicações severas.
medicament, seria irresponsabilidade interromper tratamento que está salvando sua vida durante esse período terrível. Busquei orientação de outros médicos cristãos para a segunda opinião sobre minha condição. Todos foram unânimes. Interromper tratamento hormonal seria colocar minha vida em risco desnecessário. Isabela, disse doutora Márcia, ginecologista cristã, Deus nos deu conhecimento médico para preservar vida. Recusar tratamento necessário não é fé, é presunção. Tentei conversar com irmãs mais experientes da CCB sobre meu dilema, buscando apoio ou pelo menos compreensão para a situação excepcional que enfrentava. Algumas demonstraram compaixão. Irmã Isabela, ore pedindo sabedoria para Deus mostrar caminho correto. Outras foram inflexíveis. Doutrina da CCB é clara, não pode haver exceções. Uma irmã idosa, respeitada por toda a congregação, me disse: Isabela, filha, já vi casos similares durante meus 50 anos na CCB. Sempre que alguém questiona a doutrina estabelecida, mesmo por motivos aparentemente justificáveis, isso abre precedente perigoso. Liderança precisa ser firme para manter unidade doutrinária. Mas, irmã Teresa, respondi, estou falando sobre sobrevivência, não sobre conveniência. Se morrer por parar tratamento, como isso glorifica a Deus? Como isso edifica o reino de Deus? Sua resposta refletiu mentalidade que priorizava a conformidade doutrinária sobre preservação da vida. Filha, às vezes Deus permite sofrimento para testar nossa fé. 2 semanas antes do prazo final, busquei última oportunidade de diálogo com liderança da CCB. Solicitei reunião com o irmão Antônio para apresentar documentação médica adicional e fazer apelo final para a reconsideração da decisão disciplinar. Irmão Antônio, disse eu apresentando laudos médicos detalhados. Trouxe pareceres de 3 ginecologistas cristãos, confirmando que morrerei se interromper tratamento hormonal. Peço, em nome da misericórdia de Deus, que reconsidem decisão sobre caso excepcional, que envolve preservação de vida. A resposta do ancião manteve inflexibilidade absoluta. Irmã Isabela, já tomamos decisão baseada em doutrina estabelecida da congregação. Não há argumentos médicos que possam mudar a posição sobre o uso de anticoncepcionais. A senhora deve escolher entre obediência à CCB ou continuidade de tratamento pecaminoso. No último domingo, antes do prazo vencer, participei do que sabia ser meu último culto como membro da CCB. Durante toda a cerimônia, chorei silenciosamente, lembrando de 28 anos de vida na congregação, todos os momentos especiais, amizades construídas, ministérios exercidos, e principalmente da dor de ser expulsa por usar medicamento necessário para sobreviver. Após o culto, várias irmãs se aproximaram para se despedir. Isabela, vamos sentir sua falta. Esperamos que você encontre paz com sua decisão. Outras foram menos compreensivas. Isabela, ainda há tempo para se arrepender e confiar em Deus para a cura total. Não precisa deixar a congregação por teimosia. Na segunda-feira seguinte, entreguei carta formal aos anciãos, comunicando minha decisão de continuar tratamento médico necessário para preservar minha vida. Mesmo sabendo que isso resultaria em expulsão da CCB, confio que Deus compreende minha situação e não condena o uso de medicina para preservar a vida que Ele me deu. A resposta oficial veio 3 dias depois. Carta de expulsão. Irmã Isabela Costa está sendo formalmente excluída da congregação cristã no Brasil por desobediência consciente à doutrina estabelecida sobre o uso de anticoncepcionais. Sua conduta persistente em usar hormônios artificiais demonstra falta de fé e submissão aos ensinamentos bíblicos. A leitura pública da minha expulsão aconteceu no culto de quinta-feira, diante de toda a congregação que havia sido minha família espiritual durante décadas. Irmã Isabela Costa foi excluída por uso de anticoncepcionais, contrário aos ensinamentos da CCB, anunciou o irmão Antônio. Pedimos que a Irmandade ore por seu arrependimento. Algumas pessoas da congregação me contataram secretamente após a expulsão. Isabela, discordamos da decisão dos anciãos. Sua situação era claramente médica, não contraceptiva. Esperamos que essa injustiça seja corrigida futuramente. Mas, apoio tinha que permanecer silencioso para evitar problemas disciplinares para eles. Miguel, como cooperador, também enfrentou pressão intensa da liderança para se separar da esposa desobediente ou convencê-la a se arrepender e parar tratamento. Irmão Miguel,
disse irmão Antônio. Sua posição como cooperador está comprometida enquanto apoiar conduta pecaminosa de sua esposa. Hoje, 2 anos após minha expulsão da CCB por usar medicamento necessário para preservar minha vida, posso testemunhar que encontramos caminhos de cura espiritual e crescimento familiar que jamais imaginei possíveis durante os momentos mais escuros da provação. Nossa jornada não foi fácil. Enfrentamos perda da comunidade religiosa onde crescemos, reconstrução da identidade espiritual, busca por nova congregação e, principalmente, a tarefa de ensinar nossos filhos sobre diferença entre tradições humanas e compaixão divina. O primeiro ano após expulsão foi período de luto profundo por perder família espiritual, que havia sido o centro das nossas vidas durante décadas. Isabela, disse Miguel numa conversa crucial, perdemos congregação, mas não perdemos nossa fé em Deus. Precisamos distinguir entre instituições humanas, falíveis, e amor divino, incondicional. Sua sabedoria me ajudou a processar trauma de rejeição religiosa. Nossa busca por nova comunidade de fé foi cuidadosa e reflexiva. Visitamos várias denominações cristãs, sempre explicando nossa situação para lideranças antes de nos comprometermos. Sou enfermeira que usa anticoncepcionais por necessidade médica, dizia eu. Preciso saber se seremos aceitos numa congregação que compreende diferença entre tratamento médico e contracepção. Encontramos acolhimento numa igreja batista onde pastor Dr. Carlos Silva, que também é médico, compreendeu imediatamente minha situação. Irmã Isabela, disse ele, Deus nos deu medicina como instrumento de cura. Usar medicamento para preservar vida não é pecado, é responsabilidade cristã. Vocês serão muito bem-vindos em nossa comunidade. A diferença de abordagem teológica foi reveladora. Em nossa denominação, explicou o pastor Carlos, cremos que Deus usa médicos, medicamentos e tratamentos como ferramentas de sua misericórdia. Recusar a ajuda médica disponível pode ser presunção. Não fera a perspectiva que colocava a preservação da vida humana acima de interpretações doutrinárias rígidas. Nossos filhos Theo e Helena adaptaram-se bem à mudança de denominação. Mamãe, disse Theo numa conversa, gosto mais desta igreja porque as pessoas não ficam bravas quando você toma remédio para ficar bem. A simplicidade de criança revelou o absurdo da situação que havíamos enfrentado na CCB. Como enfermeira, pude usar minha experiência para educar outras mulheres sobre a diferença entre anticoncepcionais contraceptivos e hormonais medicinais. Muitas irmãs sofrem desnecessariamente. Explico durante palestras de saúde feminina na nova congregação, porque confundem tratamento médico com contracepção. Deus não condena o uso de medicina para curar doenças. Miguel manteve seu chamado ministerial, mas agora serve como diácono numa comunidade que valoriza compaixão sobre conformidade doutrinária. A diferença, diz ele, é que aqui priorizamos pessoas sobre tradições, misericórdia sobre julgamento, e principalmente vida humana sobre interpretações humanas de princípios bíblicos. Minha condição médica continua sendo monitorada cuidadosamente. Dr. Roberto confirma regularmente que tratamento hormonal permanece, necessário para controlar a adenomiose e prevenir recorrência de sintomas que ameaçavam minha vida. Isabela, disse ele recentemente, você tomou decisão correta ao priorizar sua saúde. Muitas mulheres morrem por recusar tratamentos médicos devido a pressões religiosas. A experiência nos ensinou lições valiosas sobre diferença entre religião institucional e espiritualidade autêntica. Aprendemos, explica Miguel, que seguir a Cristo não significa submissão cega a interpretações humanas de doutrinas, mas busca sincera por compreender vontade de Deus que sempre prioriza amor, misericórdia e preservação da vida. Outras famílias que enfrentaram situações similares na CCB nos procuraram buscando orientação e apoio. Como vocês tiveram coragem de escolher vida sobre conformidade doutrinária? Perguntam mulheres que enfrentam pressões similares. Como lidaram com culpa de desobedecer liderança religiosa? A resposta, sempre compartilho, é lembrar que nossa responsabilidade primária é com Deus, não com instituições humanas. Se interpretações doutrinárias colocam vida em risco, devemos questionar essas interpretações, não sacrificar vidas por elas. É mensagem que tem libertado muitas pessoas de rigidez religiosa prejudicial.
Um caso particularmente tocante foi de irmã Márcia, não a mesma que me denunciou, diabética que estava sendo pressionada pela CCB a parar insulina e confiar apenas em Deus para a cura. Isabela, disse ela, seu exemplo me deu coragem para continuar o tratamento médico necessário, mesmo enfrentando pressão religiosa. Você me ajudou a compreender que Deus usa a medicina para nos curar. Nossa nova congregação desenvolve ministério especial para pessoas que foram rejeitadas por outras igrejas, devido a questões médicas, sociais ou doutrinárias. Casa de Misericórdia acolhe divorciados, pessoas com doenças mentais, famílias que usam medicamentos controversos, e principalmente qualquer pessoa que precisa de compaixão cristã genuína. A reflexão mais profunda que nossa experiência proporcionou foi sobre a natureza da autoridade religiosa. Líderes espirituais são seres humanos falíveis, ensino durante estudos bíblicos, que podem cometer erros de interpretação ou julgamento. Nossa obediência primária deve ser a Deus e aos princípios de amor e misericórdia que Cristo ensinou. 2 anos após expulsão, posso afirmar que minha saúde está completamente estável. Exames regulares confirmam que a adenomiose permanece controlada, a anemia não retornou, e principalmente que tratamento hormonal continua sendo eficaz e necessário. Tomar decisão de priorizar vida sobre conformidade doutrinária salvou não apenas minha saúde, testifico, mas também minha família. Miguel e eu desenvolvemos relacionamento matrimonial mais profundo baseado em transparência total sobre nossas lutas, medos e decisões. A crise nos uniu, diz ele, porque enfrentamos juntos pressões externas e tomamos decisões difíceis priorizando nossa família sobre aprovação social ou religiosa. Nossos filhos crescem aprendendo a distinguir entre tradições humanas e princípios divinos. Ensinamos eles, explico, que devem questionar qualquer ensino religioso que coloque regras acima de pessoas, tradições acima de compaixão, ou conformidade acima de preservação da vida. A experiência também fortaleceu minha vocação como enfermeira. Trabalho agora com ainda mais dedicação, testifico, porque compreendo profundamente como o conhecimento médico pode ser instrumento de Deus para preservar vidas. Cada paciente que ajudo é oportunidade de demonstrar amor divino através de cuidados médicos. Se hoje há alguém enfrentando pressão religiosa para recusar tratamento médico necessário, sendo pressionado a escolher entre saúde e conformidade doutrinária, ou questionando se o uso de medicamentos contradiz fé cristã, queremos que saibam: Deus valoriza a vida humana acima de interpretações doutrinárias rígidas. Não sacrifiquem saúde por aprovação religiosa. Não coloquem tradições humanas acima de preservação da vida. Não permitam que medo de julgamento os impeça de buscar tratamento médico necessário. Deus nos deu medicina como instrumento de sua misericórdia. A líderes religiosos questionem interpretações doutrinárias que colocam vidas em risco. Priorizem compaixão sobre conformidade. Lembrem-se de que missão cristã é preservar vida. Não sacrifica lá por rigidez teológica. Há famílias enfrentando situações similares. Busquem segundas opiniões médicas. Consultem líderes de diferentes denominações. E principalmente confiem que Deus compreende necessidades médicas genuínas. Não há vergonha em usar medicina para preservar a vida que Ele nos deu. Nossa família hoje vive em paz, saúde, e principalmente numa comunidade que demonstra amor incondicional de Cristo. Transformamos nossa expulsão em liberdade, nosso trauma em sabedoria, e nossa dor em ministério de compaixão para outros que enfrentam conflitos entre fé e medicina. Que este testemunho encoraje todas as pessoas a priorizarem vida humana sobre tradições humanas, misericórdia sobre julgamento e principalmente compaixão divina sobre conformidade religiosa. Deus é Deus de vida, não de morte, de cura, não de sofrimento desnecessário, de misericórdia, não de rigidez impiedosa.